Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Deus encontre sempre morada em nossos corações e que nosso Deus seja sempre louvado em nossas vidas. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos direto ao ponto. Hoje nós vamos falar de um assunto importante. Esse assunto é: a verdade não tem o menor glamour. Mas nós falaremos desse assunto, meus irmãos, minhas irmãs, como nós estamos acostumados, tendo as Escrituras Sagradas como uma base. Nós vamos buscar nas Escrituras Sagradas a base para os argumentos que nós vamos tecer aqui nesta palavra, nessa exortação. E nós vamos ler 2 Reis, capítulo 5. Então, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele e o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo assim, e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de pratas, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deverei? Notai, peço vós, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus. Então voltou ao homem de Deus
ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que a aceitasse, mas recusou. E disse Naamã: Se não queres, dê-se a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto sem sacrifício a outro Deus senão o Senhor. Somente até aqui, meus irmãos, minhas irmãs. Eu estou secando aqui o lábio, que eu fazendo a barba agora, antes do vídeo, eu me cortei. Mas tenho que gravar o vídeo, né? Mas, meus irmãos, minhas irmãs, esta palavra vem para nos falar a respeito da nossa natureza, da natureza humana, de como pensa a cabeça humana. Naamã era um homem poderoso, um homem muito bem colocado lá na sua nação, né? Ele falava com o rei, né? Ou seja, era um homem de muita importância. E uma serva, a serva que tinha sido levada como escrava para a casa dele, falou para ele a respeito de Israel e de um profeta que existia em Israel. E que se ele fosse até o profeta, ele seria curado. Mas o que acontece, meus irmãos, minhas irmãs? Bom, ele foi esperto em crer na serva, né? Naamã era um homem sábio, né? Apesar dele ser um homem, não conhecer a Deus, porque ele não conhecia Deus, era um homem sábio e, portanto, ele ouviu o que a serva falou. Mas, meus irmãos, quando ele chegou, ele foi direto ao rei de Israel. Ele não foi procurar o profeta, porque um homem importante, com uma carta do rei, né, ele foi procurar logo o rei de Israel. Então ele foi logo no topo, né? Assim, aos olhos dos homens, o que o homem vê como topo são olhos carnais, é o topo na terra. Ele foi lá procurar e o rei se desesperou. Ele era um rei, mas ele não tinha poder nenhum de curar. E era um rei também que... Por que ele não mandou chamar Eliseu, né? Mas não. Ele se desesperou, rasgou a roupa, botou roupa de saco. Mas aí essa situação foi conhecida pelo povo, por certo chegou ao ouvido de Eliseu. E Eliseu ficou assim, até constrangido, né? Mandou falar para o rei, manda ele vir aqui. E ele saberá que existe profeta em Israel, bendito é o nome santo do Senhor. Aí o rei mandou Naamã ir até Eliseu. Meus irmãos, minhas irmãs, esse Naamã, homem muito importante, foi lá falar com Eliseu. Eliseu, meus irmãos, ele sabia como a coisa iria acontecer, não é assim? Ele só falou por um servo dele, não, vai lá e fala para ele que ele se banhe 7 vezes no rio lá de Israel e ele será limpo. Mas estava simples demais. Era verdade, mas estava pura demais. Né, meus irmãos? Quando a verdade é pura, e ela é simples demais, quando ela não tem glamour, as pessoas não querem aceitar.
quanto mais as pessoas se julgam importantes, sábias, menos elas tendem a aceitar se esta mensagem não vier permeada de movimentos, rituais. É interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que Naamã, aquele homem importante, ele ficou indignado. Ele pensou, certamente que o profeta sairá e pôr-se-á em pé, né, naquela posição que os pregadores do Brasil e aí afora fazem, né, aquelas encenação. Aí ele falou, pôr-se-á em pé, invocará o nome de Deus. Então ele queria que fosse assim, aquele profeta cheio de coisas do lado, e ele levantaria as mãos para o alto e falaria, ó Deus do céu e da terra, cure este homem, ou coisa parecida. Ele estava esperando um ritual, ele estava esperando coisas, talvez um culto, né? Aí ele fala, aí passará a sua mão sobre o lugar. Aí ele queria que o profeta colocasse a mão sobre ele. Meu irmão, minha irmã, a verdade pura e crua não tinha glamour suficiente para Naamã aceitar. E assim está sendo aqui neste canal. Eu senti no meu coração, guiado pelo Espírito Santo, de entregar a verdade pura e crua. Meus irmãos, minhas irmãs, eu sou um pregador da palavra, criados nos moldes da CCB. Eu prego a palavra conforme a CCB prega. Eu sei pregar dessa forma. E prego naturalmente, porque fui criado assim, ensinei assim. Fui ensinado assim. Mas eu desejo cada vez mais pregar a palavra sem todos aqueles efeitos, sem todas aquelas emoções exageradas que nós estamos acostumados, mas pregando a verdade nua, pura, singela, como ela realmente é. Mas muitos, como Naamã, não estão aceitando. Não querem a verdade assim, não, é simples demais. Quando o irmão Daniel aqui no canal diz aos quatro ventos que a única vontade de Deus é que você exerça a misericórdia e que você pratique o bem e seja um representante do bem. Em tudo que você for fazer, que você seja um representante do bem. Não é fácil, porque você nasceu nesse mundo em que o mal, ele terrivelmente, ele flui com facilidade na vida das pessoas. Ele atende os desejos egoístas da carne, principalmente para quem é egoísta. Então é difícil, às vezes, caminhar na verdade, principalmente quando você foi criado dentro de um lar, né, numa estrutura comprometida com o pecado, com o erro, com as coisas, né, com os golpes, as artimanhas sociais de como estar bem socialmente, como estar no topo, né? São cheios de artimanhas, cheios de... E você foi criado assim, então fica difícil quando você conhece a verdade pura e simples, colocá-la em prática. Não. Eu quero um ritual. Eu quero chegar numa igreja grande, alta, um púlpito alto, aqueles homens ali separados para o ministério. Não os que estão lá no meio, não. Um homem simples, não. Homem simples eu não quero ouvir. De preferência, um homem que tem uma formação, na verdade. Um homem que tem uma eloquência e que tem um vocabulário assim mais rebuscado, né? Assim mais assim
didático não, um vocabulário assim mais importante, né? Mais estudado, me foge a palavra agora. Então a pessoa, ela quer ir nessa igreja, e eu quero chegar lá, eu quero ver orações, eu quero ver um homem gritando, se esbaforando lá, e a igreja toda falando glórias, aleluias, é isso que eu preciso. Uma orquestra solene, tocando pam, 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 naquele som unissônico, né? Parece que é uma só voz. E aquela atmosfera permeada de rituais. Aí sim, um daqueles homens importantes, de preferência, o mais importante deles, vai se levantar lá no púlpito e vai levantar a mão e vai falar, falar, falar. Aí eu aceito. Ah, muito bem. Essa palavra está te chamando hoje de Naamã. E Naamã era um homem sábio. Mas hoje a palavra te chama de Naamã. Você não quer a mensagem pura, direta, que te pregue somente a verdade. Você quer ela permeadas de rituais religiosos, né? Como Naamã queria. Aí mais uma vez, meus irmãos, a simplicidade, a humildade, defendida pela doutrina de Cristo verdadeiro, não pela Igreja Católica, que introduziu muitas coisas aí na Bíblia, mas na essência de Cristo, quando nós percebemos e conseguimos encontrar a essência de Cristo nas Escrituras, aí nós entendemos que a essência é a simplicidade, a humildade, a bondade, a misericórdia, ou seja, a vontade de Deus. A essência de Cristo é a vontade de Deus. Mas poucos estão preparados para receber um presente tão simples. Já existiu acho que eu fui num filme que eu vi uma pegadinha que fizeram no filme, acho que era o Santo Grau, se eu não me engano, em que as pessoas tinham que encontrar a taça que tinha sido de Cristo. Aí, aquelas pessoas iam na taça mais importante, a mais bonita, a mais valiosa, cheia de joias, de ouro, e pegavam, não, o Filho de Deus, com certeza é esta taça. E eles se davam mal, porque tinha no meio de todas as taças uma taça de madeira, e era a taça de Cristo. Mas isso faz parte de um filme, meus irmãos e minhas irmãs. Se eu não me engano, é o Santo Grau, um troço assim. Mas é ficção que mostra uma verdade ali, tem uma essência ali que poucos conseguem observar. Mas eu vou dizer, mais uma vez a simplicidade chamou a atenção de Naamã, e alguns servos, a palavra diz assim, chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, olha como os servos, eles se achegavam ao seu senhor, né? Como eles o chamavam, meu pai, chamavam ele de pai, meu protetor, né? Se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Por certo, Naamã meneou com a cabeça, né, dizendo, claro. Aí eles disseram, quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficará purificado. Aí Naamã ouviu a simplicidade, meus irmãos, minhas irmãs. Glória a Deus, aleluia. Ô Naamã, por que você não ouve a verdade? Por que você não aceita as coisas simples e puras como elas são? Por que você quer falar de milagres que estão escritos na Bíblia, mas que ninguém nunca viu? Por que você quer falar de coisas que estão escritas lá na Bíblia, mas você nunca viu?
A palavra de Cristo chegou até nós. E a essência é essa, simples, pura. É estarmos no bem, praticando o que é bom, o que é bem, o que é louvável, sermos verdadeiros, santos, portanto perfeitos. É só essa. Estamos todos longe disso? Estamos. Porque durante todo esse tempo estivemos ouvindo mensagem solene. Mas aí Naamã foi lá, ele se banhou nas águas e foi curado. Quando você der ouvido à palavra da simplicidade, a palavra verdadeira, sem reteté, sem gritaria, sem levantar de mão e braço, sem culto solene, mas quando você der ouvido à simplicidade da palavra do Evangelho, você será curado desta lepra. Que lepra? A lepra da maldade. A lepra é uma doença que contamina a pele do homem, né? Vai entrando às vezes, vai destruindo tudo. Assim são as doenças. Os espíritos que nós estávamos falando no vídeo anterior, os espíritos que existem realmente, mas não como dizem aquelas contos solenes de crenças. Não, crendices, tudo isso é mentira. As coisas são simples. O teu inimigo é para ser conhecido assim rapidamente, para você derrubar ele. Mas você tem que aceitar a palavra simples. Não fica buscando essas coisas solenes, senão você nunca encontrará a cura para a tua alma. Meu irmão, minha irmã, a cura estava na água que ele se banhou? Não. A cura estava em aceitar. A cura estava na fé. Não, então eu vou fazer. Quando ele se banhou a primeira vez, ele se banhou meio assim. Quando ele se banhou a segunda vez, ele se banhou assim, meio que já um pouquinho mais sentindo aquela água. Pela terceira vez, ele já não estava mais se incomodando com a sua nobreza, com a sua importância. Quando ele se banhou pela quarta vez, ele já era só um homem, já não era um general, já não era um amigo do rei da Síria, já não era um homem com glamour. Quando ele se batizou, quando ele se banhou pela quinta vez, ele já começou a sentir a cura. A sexta vez foi uma confirmação. Na sétima foi só para consolidar a fé dele em Deus, aleluia. O conhecimento dele no milagre de Deus. Meu irmão, minha irmã, é isso que você precisa. Sai de cima desse cavalo. Sai de cima dessa arrogância, dessa ostentação. Para de contender. É simples a palavra, sim, é isso do jeito que o Senhor está dando de falar. Mas tem que vir com simplicidade, com humildade. Sai dessa arrogância, senão você nunca vai ser curado. Ah, meu irmão, minha irmã, Deus é vivo. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, mas é um Deus que está sendo ofendido por essas igrejas, por esse sistema religioso cheio de pompas, reuniões solenes, cultos solenes. Isso é carnalidade. Quando Naamã chegou diante do homem de Deus, ele chegou carnal, com valores humanos, com ideologias humanas, conceitos humanos. A noção, conceitos de valores dele eram totalmente carnais e humanos. Então ele não aceitou de pronto. Mas quando ele começou a dar ouvido aos seus servos, quando ele começou a dar ouvido ao que era simples, quando ele começou a se despojar da sua carnalidade, ele começou a entrar no milagre de Deus, aleluia, glória a Deus. Você está precisando se despojar, meu irmão, minha irmã, dessa tua arrogância, dessa sua importância.
dessa tua prevenção. Não, para mim tem que ser assim, assado. Eu só creio se vier de lá. Não, Pois então você vai morrer leproso e não vai se curar com a palavra cristalina e pura de Deus. A palavra é uma água que vem da fonte de vida. Ela não tem sabor, não tem cheiro. Ela é pura, ela tem poder. Bendito é o nome santo do Senhor. E para receber esse poder, só vindo na simplicidade, se despojando da sua carne. Meus irmãos, minhas irmãs, Naamã então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, chegando-se, pôs-se diante dele e disse: Eis, agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Ele creu, meus irmãos, minhas irmãs, no Deus de Israel, no Deus que você diz crer. Porque o Deus bíblico é o Deus de Israel. É o Deus de Elias. É o Deus que curou Naamã. Mas para aceitar esse Deus, ele teve que se despojar dos valores mundanos e carnais. Entrar como um homem qualquer num rio que ele antes ele rejeitava como sendo uma coisa simples demais. Não, lá em Damasco, por certo, eu tenho rios muitos melhores para me banhar. Não, minha irmã, meu irmão, não são aqueles rios que você acha que são importantes. É um rio simples. Através da simplicidade e da pureza da palavra é que você vai ser curado das suas enfermidades carnais, as suas enfermidades espirituais. A carnalidade vai se afastar. E espiritualmente você vai ficar curado. Porque na presença de Deus, só os curados vão entrar. Meu irmão, minha irmã, eu preciso de cura. Você precisa de cura. Tem muitos que estão quase morrendo. Se não andarem rápido e se não se despojarem dessa arrogância, vão perecer. E disse Naamã. Ele disse que ele pediu a Eliseu: permita que eu possa levar 2 mulas da terra de Israel. Coitado. Ele ainda achava que precisava de levar a terra de Israel para poder lá na Síria se ajoelhar na terra de Israel. Porque ele tinha acabado de conhecer o poder de Deus na vida dele, mas continuava ainda sendo um homem carnal, com uma experiência sobrenatural na presença de Deus. Mas, por certo, ele voltou e Deus vai mostrou para ele muitas coisas grandiosas. Ele não precisou de levar a igreja com ele. Ele não levou o profeta com ele. Ele foi sozinho e crendo naquele Deus. Ele, Deus, Deus e ele. Minha irmã, meu irmão, o que você precisa é isso. Você e Deus e você. Você não precisa de igreja, templo. Você não precisa de pregadores suntuosos. Você não precisa de rituais. É só você e Deus, Deus e você. Meu irmão, minha irmã, esta palavra de hoje é para dizer para você: a verdade veio a vocês e muitos rejeitaram. Mas há tempo ainda. Entenda que a verdade vem de Deus, ela é pura e cristalina e simples. E ela vai encontrar lugar em você através da tua fé. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, até você que chegou até aqui, né? Nós sabemos que o Espírito Santo nos surpreende a cada dia, né? E eu gosto do mover do Espírito Santo na minha vida. Eu vou indo conforme o Espírito Santo vai me levar. Às vezes, os irmãos, as irmãs precisam de um choque. Um choquinho, assim, de realidade, de verdade. Ainda hoje, uma irmã, ela perguntou para mim, no Zap, a respeito dos milagres de Cristo, né? Aí eu respondi a ela: irmã, não se preocupe com essas coisas que estão escritas. Se preocupe em estar
com Deus no teu coração, em seguir o caminho pela fé em Deus e praticando o que é bom e a bondade e a misericórdia. Porque aí a certeza que um dia você estará no reino dos céus, mas ainda nesta terra você já estará com Cristo dentro de ti, representando o reino celestial. Bastando, portanto, estar andando no caminho da verdade. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a palavra que o Senhor tem nos dado, nos surpreendendo. Mas eu sei, meu irmão, minha irmã, que assim como Naamã, ele queria que o homem se levantasse a sua mão e falasse em palavras, né? Ele queria isso. E Eliseu falou, não, basta ele ir lá e se lavar e está pronto, está tudo pronto. E nada mais aconteceu. Então, meu irmão, minha irmã, você pode fazer uma oração de agradecimento. A minha oração não vai ser mais importante do que a tua. Eu te garanto. Só faça uma oração com fé nesse Deus maravilhoso. Receba essa palavra no teu coração. E diga ao Senhor, oh meu Deus, Deus de Israel, Deus de Eliseu, Deus de Naamã, e meu Deus também. Diga isso. E meu Deus também, porque assim como Naamã creu, eu também creio. Diga isso na presença do Senhor. Porque eu sei que você crê nesse Deus. Então ore, meu irmão, minha irmã. Agradeça a Deus por esse momento. Agradeça a Deus pela verdade. Agradeça porque Cristo não cessa de bater na porta de muitos que estão precisando ouvir a verdadeira verdade. Meus irmãos, eu me despeço de vocês, desejando a todos que a paz de Deus sempre encontre lugar no seu coração. E que a paz de Deus, a comunhão com o Espírito Santo e os conselhos da verdadeira palavra permaneça no teu coração para a vida eterna. Amém.